projeto. Ai, peraí, deixa eu dizer. Começar falando um pouco sobre o projeto. O SAG é o Serviço de Aconselhamento aqui da Universidade Estadual de Londrina. Ele é mais velho que a universidade em si, ele começou antes da universidade, é um serviço vinculado ao SUS, e a gente traz todo o apoio a gente chama de usuário, né, do serviço. Desde dele agendar, porque normalmente é agendado pela 17ª Regional de Saúde de Londrina. Não sei se é de Londrina ou de Paraná, se eu estiver errado, alguém me corrige. Ou quando procura o serviço voluntariamente. Aí tem o agendamento e tem todos os processos internos, até o exame de cariótipo, coleta do sangue para o exame, e depois todo o aconselhamento, todas as possibilidades, apoio social, apoio psicológico, terapêutico, enfim, é um serviço bem grande. Hoje a gente tem em média uns de 70 a 100 colaboradores dentro do serviço. E a gente está muito feliz de te receber aqui. E agora eu vou passar a palavra para o professor Jefferson, que posteriormente vai passar a palavra para a Letícia. Boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria muito grande, né, receber a Simone Bruna aqui junto com o Sagdo. E eu recebo participando na mesma intensidade, com a mesma frequência, ou seja, é o segundo encontro que eu também tenho com o Sagdo. Isso é muito importante. E um agradecer ao aceite da Simone Bruna, que é uma amiga já de outros eventos que eu tenha carregado junto comigo. Ela sempre, de uma forma muito generosa, nos presenteou com a experiência dela, com a sabedoria de vida dela. Isso tem nos auxiliado muito a transmitir e também a proporcionar com que a doença falciforme não seja vista apenas como uma doença, mas seja visto a pessoa que tem esse estado crônico e que não determina tudo da sua vida. Existe uma amplitude de possibilidades de existires e que justamente é dessa forma que a Simone, e agradecer também a Alessandra aqui, que nos presenteiam com a presença delas, com a alegria delas, né, como a Alessandra falou, com a poesia dela. Isso é muito importante para nós. Com a mesma intensidade, também gostaria de agradecer a Renata, né, em nome do SAG, por acolher essa ideia de trabalhar com as doenças, consideradas doenças étnicas, que atinge majoritariamente a população negra, mas com esse recorte étnico-racial, tanto a população negra quanto a população indígena, e o nosso trabalho, juntamente à Comissão Étnico-Racial do Conselho de Psicologia do Paraná, é proporcionar a maior difusão de informação e também, na medida do possível, construir uma rede de apoio no Estado, né? E com isso fortalecer grupos, projetos, ações voltadas principalmente às pessoas com doença falciforme. Então é com muita alegria que eu fico aqui com vocês, com a presença de vocês. Muito obrigado. Passo a palavra para a Letícia. Boa noite, gente. Então, é bem rapidinho, eu só vou apresentar, né, a Simone, agradecer mais uma vez ela pelo convite, a disponibilidade, né, de estar aqui hoje na nossa reunião, e vou apresentar ela, né. Bom, a Simone Bruna, né, bacharel e licenciatura em Geografia pela UEM, né, Universidade Estadual de Maringá. Ela é cofundadora da AFALP, pessoa com doença falciforme e ativista social da causa, e ela é criadora de conteúdo informativo e educativo sobre como conviver com a patologia, e ela produz conteúdo, né, para as redes sociais e para o YouTube. E a palavra agora é com a Simone. Obrigada. O microfone está mutado.
Agradeço a todos vocês pela atenção, pelo convite de sempre, o Jefferson querido na luta, e agradecer ainda mais pela disposição de vocês em falar de doença falciforme, uma patologia tão desconhecida, e começar a minha apresentação em memória, né, de todas as vítimas da Covid-19 e tantas pessoas que viram número, só estatística, assim como é o caso das pessoas que também morrem com doença falciforme e são negligenciadas com tanta frequência que a gente conhece. A gente está vivendo um tempo muito difícil e espero que melhore. E vocês todos aqui são agentes de transformação. O que a gente está fazendo aqui, a internet já aproximando a gente para que o futuro seja melhor do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu vou começar minha apresentação. Nessa pintura, a gente pode ver uma imagem maravilhosa que temos uma amiga aqui também, além da Alessandra, que a gente já apresentou, a Maria Vilela. Eu vi que ela entrou, ela está por aqui. Ela também é pessoa com doença falciforme e de Minas Gerais. Ela é artista, essa tela é dela. Ela retrata como é conviver com a doença falciforme e retrata maravilhosamente nas telas dela. Então, durante a apresentação vai ter tela dela e texto da Alessandra. A gente começa falando de doença falciforme e o racismo, que é a doença genética de maior prevalência no Brasil e ainda assim desconhecida. Então, é um questionamento muito grande. Todos que viram a fala do Altair Lira semana passada, que ele falou muito disso, ele fala brilhantemente, então ele tem mais estudo para falar sobre essa questão, mas a gente sente na pele, no sangue e na dor esse racismo enquanto paciente, a gente sente na prática. Uma doença invisível e a gente se questiona o porquê dela ser invisível. Então, é o racismo, não temos outra resposta, porque pela forma como a população brasileira foi formada e a dor que a gente sente, ela é justamente de tudo isso, dessa invisibilidade e a forma com que a população não enxerga quem convive com essa dor e não vê ou finge não ver, e é mais conveniente não ver todo o processo que aconteceu da escravidão e tudo mais. Mais uma arte da Maria Vilela, e ali embaixo temos o endereço do Instagram dela, né, o nome, que é Flores Falciforme, é um projeto dela. Convido todos vocês a conhecerem, ela faz exposição de artes, então é mais uma representação das pessoas que convivem com a doença através da arte. Ela traz toda a nossa... Para expressar a dor é muito complicado, né? Então, até por isso eu trouxe as artes dela e os textos da Alessandra, porque a gente não consegue definir e falar para vocês como é a dor da pessoa com doença falciforme. Ela é surreal, então, através da arte, a gente consegue perceber um pouco do que ela é. E essa questão do racismo, ele mata. No nosso caso, com a falta da medicação, que a gente acompanha isso frequentemente, hoje mesmo eu respondi mães que estão na falta da hidroxureia por esse Brasil todo, que é a medicação que a gente faz uso de forma crônica, e a falta desse tratamento adequado, dessa atenção, cortes de verba para a saúde, reflete em tudo isso que a gente convive, e a gente sempre afirma que a doença falciforme, ela é luta ou luto. A gente precisa escolher aquilo que a gente vai seguir. A gente seguiu a luta, por conta que se não tiver luta, a gente não consegue sobreviver, não consegue persistir quem tem doença falciforme, porque são muitos processos, precisa de muita resistência, desde a medicação, o processo é muito complicado e muitas vezes muito silencioso. Eu posso falar por mim, como o Altair falou na semana passada, ele citou sobre questão de para talassemia e doença falciforme, que a talassemia é uma doença menos frequente, então um recurso maior, eu consigo presenciar isso no meu tratamento aqui no Hemocentro. A gente percebe como tratados, é claro que eles merecem toda a humanização, só que nós também precisamos disso, e com a gente é diferente. Quando eu falo aqui da falta da medicação, já começa o processo aí. Quando aqueles pacientes vêm de longe, consultar com o hematologista, a medicação já podia estar ali no Hemocentro, assim como acontece em Curitiba. Mas para a gente aqui é tudo mais difícil. O pessoal de outras patologias tem a medicação deles ali no Hemocentro, e a gente tem todo um processo que dificulta para o paciente ter o acesso, porque essa luta cansa também, e não só na questão do cansaço físico, emocional.
Muitas pessoas não têm o recurso para ir atrás dessas medicações, de todas as burocracias que acontecem, porque é muito detalhe, a pessoa precisa ser muito organizada com a documentação, receitas e exames para conseguir esses processos. Então, reflete em tudo isso. E bem no começo da apresentação, eu coloco um texto da Alessandra, e também quero convidar vocês a conhecer o trabalho dela. Aqui temos o @ dela, que no Instagram ela coloca as poesias dela. Alguém que mora no bilhete? Tá. Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Continuando, aqui tem a capa do livro da Alessandra, que é um sonho que ela sempre trabalhou para isso, foi uma conquista dela, e vocês podem adquirir esse livro dela, ela é poeta, e eu vou ler o texto dela agora, porque a gente está falando de atendimento humanizado, e o texto dela fala sobre atendimento desumano. Era um número ou um nada. Seu nome nunca diziam, quase nada lhe falavam. A ela não se dirigiam, era como se ali não estivesse. Leito número tal, doença tal, prontuário número tal, tal qual fosse um indigente, ou uma espécie de prece que reproduziam somente sem nada compreender. Eles não a enxergavam, alguns até a humilhavam. De enfermeiros a doutores, sempre lhe perguntavam, novamente aqui, como se estivesse em suas mãos o poder de decidir. Pois se decidir pudesse, uma escolha ela faria. Os tornaria humanos e ali não mais voltaria. Como a Alessandra consegue colocar a nossa dor em palavras? Ela escreve e ela representa todos nós que convivemos com essa dor. Esse relato é dela e de milhões de pessoas ao redor do mundo, eu tenho certeza. Porque internação, qualquer procedimento, eu posso dizer que já passei por isso, por esse descaso, por essa falta de olhar do profissional. Então, enquanto estudantes e profissionais que vocês são, só de você olhar para o paciente enquanto pessoa antes da doença, que o Jefferson falou muito bem no começo, já é uma grande ajuda. Porque a pessoa, ela, como diz ali, ela não está, se ela pudesse, ela não estaria naquela situação, ela está lá porque ela precisa. Só que muitos profissionais não entendem a dor, por ser uma dor muito complexa, muito forte, faz todo um descaso mesmo, real. Então isso são pessoas que convivem com isso todos os dias. Então a gente precisa da empatia dos profissionais para que entendam todo esse processo e tratem esses pacientes que muitas vezes convivem com esse racismo e essa falta de humanização. O despreparo e a desinformação dos profissionais da área da saúde, ele é muito evidente, assim, infelizmente, a gente sabe que todos estudam muito, mas para a doença falciforme, ela não está tão inclusa, não está inclusa nas cargas horárias, assim como deveria estar. Então, o medo nosso, ele é sempre presente. Assim como retrata a Sabela Arte da Maria, temos as células falciforme aqui, né? Então, a gente tem esse medo da falsização, da dor crônica, e tudo mais, e medo de se deparar com esse despreparo, porque todo paciente que precisa ter um atendimento, o primeiro que vem é o medo. Além de você estar com aquele peso emocional e a própria dor física, que ela é gigantesca, você vai para o hospital com medo, porque isso não deveria, isso é uma imposição da sociedade de uma dor que não deveria ser imposta a esses pacientes. Medo por quê? Porque você vai chegar na emergência e vai ser uma sorte muito grande você encontrar um profissional que entenda de doença falciforme e saiba cuidar de você. Ou se não entender, que pode ser comum, ninguém é obrigado a saber tudo, mas que tenha a humanização de escutar o paciente. A gente também tem essa dificuldade de o profissional não ter a humildade de escutar o paciente, porque a gente que convive com essa dor, a gente já entende os processos, já sabe muitas vezes as medicações que a gente vai usar. Então é só ouvir o paciente que o profissional já vai ter uma ajuda muito grande nesse processo. Então ele tem que ter essa humildade de escutar aquilo que funciona para o paciente, porque a dor às vezes é muito forte e o profissional vai querer dar uma medicação muito fraca, que não vai resolver, e muitas vezes você vai desacreditar do paciente, achar que ele está querendo medicação mais forte sem precisar, mas a gente sabe do que a gente está falando. Se o paciente vai procurar uma emergência,
um hospital é porque ele não. Então, ele vai precisar desse cuidado, uma hidratação, de algo que realmente ele só encontra no hospital. E aqui eu trouxe uma arte que mostra a vasoclusão, que, como eu venho relatando, é uma dor física e emocional. A circulação normal, né, na esquerda, e à direita quando tem um vaso ocluído pelas células da doença falciforme que fica em forma de foice. Então, aqui a gente consegue visualizar o processo onde acontece a dor, mas ela é indescritível. E a sensação de impotência também, porque a gente quer fazer o melhor, mas nem sempre vai depender só da nossa vontade. Porque, como eu sempre converso com os pacientes, a gente tenta trabalhar em casa, com autocuidado, ou com todo aquele preparo que a gente tem quando a dor começa. Só que nem sempre você vai conseguir resolver essa dor em casa. Então, essa dor física e emocional, ela acontece principalmente, como a gente pôde observar no texto da Alessandra, pelo atendimento no hospital, que a gente tem medo. Então, muita gente fica sofrendo mais em casa, com medo de buscar ajuda médica e não conseguir, ou passar por situações que não são necessárias, aumentar esse sofrimento. Aqui uma imagem mais detalhada dessa vasoclusão, e isso infelizmente acontece no nosso corpo todo. Então, todos os profissionais de área de saúde, eles precisam entender o que é a doença falciforme e seus processos e a sua complexidade, por conta que a gente vai precisar desse atendimento multidisciplinar. Por ser uma doença invisível, a gente também sofre com essa questão do profissional não acreditar, porque é uma coisa interna, né, sistêmica. Então, você não chega com um corte, uma coisa visível, que o profissional vai te atender com uma urgência, com uma necessidade. Você fica com dor, como ele não vê aquele processo, ele não entende, não tem a empatia. Então, a gente convive com essa dificuldade de falar e das pessoas acreditarem que isso realmente é real. E o mais difícil para a gente é que eles entendem outras doenças e é incompreensível que não entendam a nossa. Então, você vai no pronto-socorro, tem todo esse processo emocional nosso. Muitas pessoas estão com vários problemas de saúde. E, na maioria das vezes, todos eles são conhecidos, os profissionais sabem os processos, entendem tudo o que tem que fazer. E com a gente é diferente. Com a gente tem que primeiro pensar como que o profissional vai ser, o que ele vai conversar com você. E quando você já nota que ele não entende muito, aí você já fica preocupada. Muitas vezes você vai buscar o pronto-socorro e não vai ter aquele atendimento que você precisava, você volta para casa com o mesmo problema. Então, isso também pode aumentar nessa cronicidade da doença, piorar um caso que seria de fácil solução. Então, é um problema de saúde pública que ele tem uma urgência de ser resolvido. E com informação, porque a gente não precisa criar, inventar a roda. Tudo aí já existe. É preciso só que esses profissionais entendam que é doença falciforme e também escutem os pacientes. Tudo isso por conta do racismo institucional que eu venho falando. A população invisível, muitas vezes aquela população, como a gente está numa crise muito grande agora, a população mais vulnerável, mais frágil, que convive em cidades que têm um serviço de saúde muito deficitário. Então, é um problema muito complexo, de desprezo, de sentimentos, que não entendem a dor, que é invisível e dilacerante. E temos também todos os direitos negados, o acesso de tudo que precisamos é complexo. Por isso também muitos pacientes desistem. Muitos pacientes desistem de viver, desistem de fazer seu tratamento, isso é muito comum, porque a pessoa continua tentando, vai ao médico, mas não tem aquilo que precisa, às vezes, e a pessoa também cansa e também, às vezes, não tem acesso a recursos que possibilitem ela ter uma rede de apoio. Por ser uma doença tão complexa, precisa de ter essa família estruturada, pessoas que te apoiem nos seus momentos mais frágeis. E, infelizmente, toda essa formação brasileira não favorece essas pessoas que convivem com a pobreza e a doença falciforme ao mesmo tempo. E para os profissionais de saúde, a gente precisa de um atendimento muito de perto em todas as fases da vida, desde a criança até a idade adulta e também mais além, para quem
hoje em dia está tendo uma longevidade muito maior, graças aos recursos e tratamentos que a ciência vem disponibilizando. O que a gente nota muito também é que as crianças, a questão da pediatria, a gente tem um choque muito grande quando sai da pediatria, quando vai, você não tem mais aquele cuidado que é muito mais presente do que quando é a vida adulta. Eu senti isso, assim, a gente tinha muito mais assistência enquanto criança, enquanto na entrada da adolescência, quando você vai para hematologia adulta. É um pouco mais complicado. Você tem, pelo menos aqui, né, a minha experiência. Então, você fica com assistência diferenciada. Eu acredito que precisa também dar muito mais atenção para esse adulto, assim como todos precisam em todas as idades. E também uma complexidade a mais ao mercado de trabalho na vida de quem convive com a doença falciforme, por todos os processos, as crises e tudo aquilo que a gente precisa. E todo... Não, dos miúdos. Que alguém está falando? Opa. Obrigada. Sobre a minha dedicação na rede social. Quem me acompanha lá no Instagram, no YouTube e tudo mais, aqui eu tenho um endereço aqui embaixo, Simone Pina. Eu crio conteúdo para as pessoas que convivem com a doença falciforme, além de... Assim, a gente faz uma rede de apoio na internet. Porque com a pandemia a gente pode ver que a internet ela é de apoio e ela ajuda muito, mesmo à distância, você compartilhar conhecimento e informação. Então, esses são 2 textos que eu fiz, que cada vez que eu crio esses textos eu vejo mais pais, pessoas que convivem com a doença falciforme me procurar para compartilhar experiências e tirar dúvidas. E esse trabalho ele vai de encontro com o autocuidado, que ensinar o autocuidado desde criança vai fazer com que a pessoa tenha mais saúde, tenha uma qualidade de vida muito maior, que é aprender e entender os seus direitos, saber dialogar com os profissionais da saúde. A gente precisa de educação, né? Educação sempre vai ser resposta nessa situação, porque os pacientes educados, entendendo sobre a patologia, ele vai conseguir dialogar com os profissionais, explicar o que está acontecendo, cobrar também dos profissionais a resposta às suas demandas, porque a gente convive muito com aquela frase de não tem o que fazer, por ser uma doença crônica, degenerativa e grave. Muito a gente se escuta, não dá para fazer, não tem como. E eu sempre fui de encontro com isso. Eu sempre questionei, não, a gente tem, né? Sempre vai ter uma alternativa, nem que for paliativa. Mas a gente encontra muito no caminho profissionais que, infelizmente, não dão atenção para alguns sinais que eles podem ser já relevantes no tratamento e onde você tem que atuar. E não deixar passar e ficar com aquela cultura de não ter o que fazer, é assim mesmo, essa alteração é comum. Então, a educação, eu acredito que prolonga a vida da pessoa, com certeza, com doença falciforme, para você pegar as alterações que está acontecendo ali no tratamento, algumas evoluções que estão acontecendo, para você achar alguma alternativa. E as pessoas pensam muito em desistir, por não ter, justamente é um embate muito grande que a gente tem, dos anseios do paciente e da contrapartida, às vezes, da classe médica e profissionais em geral, que não nos dão a resposta que a gente precisa. Então, os pacientes precisam ter toda essa educação e essa consciência, assim como os profissionais também. E essa segunda arte que eu fiz foi sobre o coronavírus, porque no começo foi toda uma educação, alguns médicos ainda diziam que os pacientes não estavam no grupo de risco, e estamos. Então, foi todo um trabalho de criar artes e, assim como conversar com esses pacientes também, assim, mostrando que também estamos no grupo prioritário para vacina, todo um trabalho de saber os nossos direitos e acessá-los. E a invisibilidade e o abandono do tratamento são pacientes que estão realmente à margem de tudo aquilo que eles têm direito. Eu noto que a primeira coisa que eles fazem é desistir. E a gente, pessoas enquanto tendo ser amiga, muitas vezes convencendo a continuar o tratamento, mesmo que tenha encontrado frieza dos profissionais de saúde, continuar por amor à vida deles mesmos, mas é claro que em muitos momentos vai ter alguns problemas emocionais, de
de falta de força, né? Não depende só da vontade da pessoa, tem muitos processos. Nosso emocional fica muito fragilizado com as dores e a gente precisa de suporte, a fragilidade física e emocional. Então, a gente também vive de altos e baixos. Nos momentos, você realmente tem dias que você não tem disposição, a doença ela causa uma anemia crônica, fadiga. São muitos processos que bate um desânimo muito grande. Então, eu vejo que a gente precisa ter uma rede de apoio, esse suporte muito grande. E não são todos, são poucos que têm, infelizmente. Porque a pessoa precisa se levantar e continuar lutando para que isso continue, né? Para que a pessoa continue seu caminho. E mais uma arte que eu criei, que são milhares de sonhos. Conheçam mais, ajude a mudar essa realidade. Indiferença, preconceito, dor emocional, invisibilidade e racismo. Não precisamos conviver também com isso, porque a doença falciforme já coloca muitas barreiras e todos esses processos históricos, eles são um peso a mais que nós não precisaríamos carregar. E essa falta de informação realmente ela mata, porque a doença falciforme pode levar à morte. A gente precisa falar dessa gravidade, até pelo termo doença falciforme, a gente falava muito anemia, mas elas são doenças, né, doenças crônicas degenerativas e muito graves. Então, eu tento fazer essa conscientização com os pacientes, assim como essa arte diz que eu posso fazer tudo, não posso fazer tudo, mas eu posso fazer muito, porque principalmente na adolescência, muitas pessoas, você entra num conflito, assim. Você quer ser igual aos seus amigos, aquela fase de descobertas e tudo mais, mas você também quer se destacar. E a gente não pode fazer tudo, porque o nosso corpo não aguenta. Então, é muito difícil conscientizar nessa fase. Geralmente os pacientes vão aprender com a dor mesmo, porque a gente quer viver, quer ter todas os sonhos realizados, mas tem muitas limitações. Só que também a gente precisa aprender que a gente pode fazer muito, realizar muitos sonhos, claro que todos eles adaptados. É isso que eu trouxe para minha vida. Muitas coisas a gente precisou deixar para trás, mas a gente consegue adaptar, planejar e realizar outros sonhos. E aqui eu vou falar sobre a questão do termo que os profissionais muitas vezes colocam, que é viciados em morfina, ou viciados em medicações fortes, um estigma que os pacientes precisam muitas vezes ouvir, por conta das dores serem muito fortes. Então isso causa muita tristeza, é a falta de conhecimento que faz sofrer até morrer, porque a dor ela é dilacerante, como seus ossos estivessem sendo quebrados, assim. Então você não consegue ter controle muitas vezes do seu corpo em crises. Já aconteceu comigo, de você tremer na maca e não conseguir parar enquanto não tiver uma medicação, uma morfina, algo que faça parar essa dor, né? Então, esses profissionais precisam entender que essa dor realmente ela chega no nível e precisa ter essa empatia para que não piorar a situação, porque é um momento de risco muito grande, tanto físico quanto emocional, e são relatos muito tristes, assim, se vocês abrirem relatos de pacientes, desse sofrimento que já foi imposto, além da dor, pelos profissionais. Você está no hospital e em vez de você ter todo aquele atendimento humano, se sentir acolhida, se sentir cuidada, muitas vezes é o contrário. Você se sente desprezada por alguns profissionais por não acreditarem na sua dor, de virem com morfina ou virem com coisas leves que realmente não vai passar. Então, é preciso que todos estudem e entendam que essa dor realmente ela é potencialmente muito alta e muito forte, para que dê o tratamento adequado para eles e que não julguem, porque a pessoa, com certeza, se ela pudesse, ela não queria. Eu já tomei morfina algumas vezes, se eu pudesse, realmente, eu não queria. Mas você precisa daquela droga naquele momento. Então, se você precisa, o profissional ele tem que ser humano de entender todo esse processo. É justamente esse aprendizado que as pessoas precisam entender, essa escala da dor, eles precisam entender que a doença ela é complexa, que a gente começa lá na dor 1, você começa a tratar em casa, realmente, a pessoa até chegar no hospital, precisar de uma morfina,
precisar da urgência e emergência, ela tentou em casa, com a dipirona, com a medicação que ela tem acesso em casa. Com muitas outras alternativas, a gente tenta com banhos quentes, até essa educação que a gente conversa com pessoas, que é muito importante. Tem pais que não têm essa informação, então, às vezes, coloca banho frio na criança, mas vai piorar. Então, a gente tem que saber os fatores de risco, a gente tenta tratar em casa. Quando chega no hospital é porque realmente essa escala da dor já foi muito alta e você precisa de uma intervenção médica. Então, eles precisam entender todos esses protocolos clínicos, como somos, e atendidos pode fazer a diferença entre a nossa vida e a nossa morte, porque eu falei muito de crise de dor, mas temos outras crises que, se você não tiver esse atendimento precoce e correto, assim como a STA, que é a síndrome torácica aguda, que eu já tive, ela evolui muito rápido, então até para óbito. Precisa desse atendimento muito emergencial, do oxigênio, da medicação, às vezes transfusões. Então, tem que ter um protocolo, os profissionais precisam entender. É uma doença muito prevalente no meio de nós, então tem muitos pacientes sofrendo por falta de informação. Muito inadmissível no ano que já estamos, né, 2021. Então, os pacientes dependem da humanidade, do profissional que vai atender. Ouvir o paciente sempre em primeiro lugar, entender. Cada paciente é muito único. A doença falciforme, ela é muito complexa. Assim como o Altar Lira falou semana passada, além do diagnóstico, o SS, SC, a gente tem os haplótipos, tem questões genéticas que vão muito além. Então, só você ouvindo o paciente, você vai saber o que ele já teve na vida para você entender como que você vai atender ele. E também ver o paciente antes da doença, isso é muito importante. A pessoa, ela não é a doença, ela só tem a doença, então ela tem muitas complexidades. Então, a gente está muito carente de habilidade humana. A pessoa tocar a alma do outro, entender, olhar nos olhos daquela pessoa, perguntar realmente o que ela está sentindo. Tudo bem a pessoa não saber tudo, profissional. É só procurar fazer o seu melhor com humildade. Eu acredito que seria a sociedade perfeita. Porque você tendo essa humildade de entender o que está acontecendo ali, vai ser muito proveitoso, tanto para o profissional, que ele vai aprender, para o paciente, que vai ser muito bem atendido. E a gente fica em todas essas complexidades por falta, né, desse SUS ideal, que ainda a gente precisa trabalhar muito nele. É claro que tivemos avanços, mas a gente precisa ser assistido integralmente. Isso é difícil, o paciente conseguir todos os seus direitos e ter todo aquele atendimento integral de forma que ele realmente precisa, desde a atenção básica, média e alta complexidade. Então, onde os cuidados precisam ir muito, a pessoa não precisa só do hematologista, ela vai precisar de diversos profissionais pela doença ser sistêmica. Então, todos precisam entender, nutricionista, psicóloga, todos precisam entender o que é essa doença. E o cuidado humanizado, que é extremamente importante para que todo esse processo aconteça de forma melhor possível. E aqui eu trouxe uma foto de 2007 para contar para vocês um pouco de como o meu envolvimento começou. Eu estou aqui no meio, onde a minha vida mudou. Porque antes de 2007, eu era realmente essa paciente que não tinha informação, sofria muito por falta de coisa básica, né? Que é realmente informação. Em Curitiba, onde eu conheci o Altar Lira, foi aí que eu conheci ele, que ele veio num evento para fundar a Associação do Paraná. Então, desde então, eu faço parte da associação e eu posso dizer que realmente informação transforma, educação transforma, porque desde então eu aprendi muito, até por isso que eu vim parar na internet para tentar ajudar outras pessoas. Eu fui aprendendo com os eventos que eu tive a grata, e aí eu pude ensinar aquilo que eu aprendi para pais que recebem um diagnóstico e saem perdidos e às vezes não entendem o que está acontecendo com seus filhos. E aqui é uma foto de um simpósio que teve em Vitória, 2015, que aqui a gente estava fazendo um manifesto sobre o transplante de medula óssea para todas as idades. Então,
nada sobre nós sem nós. Todo movimento precisa das pessoas que convivem, que sentem as suas dores, para poder lutar pelos seus direitos. Então, por isso a gente precisa ser ouvido sempre. Quem sente a dor tem muito a ensinar. Muito obrigada pela humildade de vocês de escutarem, porque são poucos os profissionais que realmente querem ouvir o paciente. Então, a importância desse controle social, dessas lutas e conquistas, é isso que vai levar a gente ao longe. Porque nesse simpósio, eles estavam querendo limitar o transplante de medula óssea para 16 anos de idade. Nós nos reunimos, nos manifestamos e conseguimos reverter essa situação com muita luta, as associações e a federação. Então, juntos somos mais fortes, lutando pelos nossos direitos. A gente só vai conseguir uma evolução quando realmente todos tiverem a humildade de ouvir, todos aprenderem, né? Nós com os profissionais, que eu aprendi muito nesses eventos, com médicos e cientistas, e também depois eles ouvirem os pacientes para entenderem como que é conviver com isso. E aqui eu trago a foto de outra amiga minha, que é a Sheila Ventura, que eu convido vocês também a seguirem, que ela é um nome muito grande no Brasil. Ela é presidente da APROF, Associação de São Paulo, e nós estávamos na minha primeira Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. Então, desde 2007, eu acredito que foi transformando. Eu sou muito grata por essas oportunidades de poder lutar pelos meus direitos também, tentar fazer transformação nessa educação social. O profissional, ele pode ajudar o paciente, porque nem todos que vão chegar no consultório vão entender o que é falciforme, vão entenderem, mas eu acredito que o profissional pode sensibilizar os seus pacientes a buscarem os seus pares, né? Buscarem outros pacientes para dividirem experiências, e é muito importante isso, assim, desde 2017 que eu conheci essas pessoas maravilhosas, você vai fazendo amizade, vai entendendo, porque até aquele momento, na minha vida adolescente, eu não tinha conhecido outra pessoa que tinha doença falciforme. Aqui do interior do Paraná, então isso sempre, pro meu emocional, foi bem complicado, porque eu não conhecia outra pessoa que tinha os mesmos problemas que eu me sentia única nesse mundo, então depois eu me incluí com todos esses amigos aí pelo Brasil, e aí você tem uma sensação muito maior de pertencimento, é muito bom. Então, esse paciente precisa entender os seus direitos e deveres também, que nós temos os deveres do tratamento correto, e esses grupos de apoio à saúde emocional, ela vai ter um empoderamento muito grande e vai ajudar a pessoa a crescer enquanto formação mesmo, formação de vida. Formação, crescimento pessoal e comunitário. Então, esse conhecimento da patologia e do tratamento são fundamentais para essas pessoas que convivem com a doença falciforme e qualquer outra patologia, conhecer o corpo, seus limites e como superar as dificuldades e lidar com a dor. Eu acho que um marco muito importante é quando a pessoa vai conhecer o seu corpo e entender os seus limites, porque demora um pouco, enquanto a criança ainda é a mãe que cuida muito, até a adolescência ainda, mas na vida adulta a gente precisa assumir o controle maior de tudo isso. Quanto antes, a criança mesmo já dá para ela entender o processo, os seus limites de dor, isso pode ajudar a evitar muitas crises. Então, a educação nesse trabalho deve ser frequente. E como é uma doença muito complexa, é bem complicado conviver com ela, a gente precisa de algum tempo e de passos. Primeiro, conhecer, porque é uma doença muito complexa, você não vai conhecer rapidinho. Mesmo eu crescendo, escutando que era anemia falciforme, eu não tinha noção da complexidade dela, só fui entender mais quase na vida adulta. Então, você primeiro conhece ela, em muitos momentos é um choque muito grande para os pais, familiares, porque você pode ter de tudo, né? O conhecimento traz essa dor inicial, de saber tudo aquilo que pode acontecer com você, que é muito terrível. Mas até o apoio psicológico, ele é muito importante nesse momento também, para entender tudo isso, entender que realmente não é culpa de ninguém, que aconteceu, para depois a pessoa conviver, porque é preciso conviver com a patologia, não tem outro jeito, e depois viver plenamente, viver com a melhor qualidade de vida possível. É claro que hoje também temos a cura, que é o transplante de medula, a gente tem esperança que cada vez mais pessoas alcancem isso, mas
Até lá, a gente precisa conviver e ensinar essas pessoas a conviver melhor. Até falando do transplante, o Elvis está aqui. O Elvis, eu vi que ele está aqui na sala. Ele foi o primeiro brasileiro que foi curado da doença falciforme. E ele é um orgulho para nós. E chega um momento que você tem uma ressignificação de tudo isso, desse diagnóstico, a transformação da dor em amor. Essa tela da Maria, ela é maravilhosa, que ela mostra isso. É possível conviver com a doença e também transformar essa dor em amor. Pela ajuda ao próximo que você pode dar, pelo exemplo, pelo trabalho voluntário. Então, também ajuda a gente a entender o porquê a gente convive com a doença, porque não é fácil. Até eu mesma que convivo e hoje lido bem com isso, tem dias que não são fáceis, que a gente se questiona, né, por quê, e porque coloca muitos limites na vida da gente. Mas essa ressignificação é muito importante para a gente entender realmente a que a gente veio nesse mundo. Então, a gente precisa desse cuidado e atenção do nosso dia a dia, como qualquer outra pessoa. A gente tem uma vida comum, mas com muitas adaptações, algumas medicações e rotinas médicas, e às vezes, infelizmente, também limitações pela cronicidade da doença. Então, a gente precisa saber nos cuidar dos nossos limites físicos e emocionais. Conhecer a doença para saber lidar com ela. Porque, infelizmente, ela vai colocar alguns limites, alguns amigos com necrose, que limita os movimentos. Tem muitas cronicidades com o tempo na vida que ela vai trazer. Então, a gente precisa aprender a se cuidar para tentar evitar ao máximo essa degeneração da falciforme. Mas, infelizmente, nem sempre ela é evitável. Então, a gente precisa também aprender a lidar com essas questões emocionais e precisamos da ajuda dos profissionais, como psicólogos, para entender tudo isso. Conhecer e controlar os fatores de risco é muito importante, que são gerados pela doença, através de medidas de vigilância e preventivas. Então, os profissionais podem muito ajudar os pacientes a entender esses fatores de risco e também, assim como todos aqueles fatores de risco, como frio, água gelada, muitas coisas o profissional pode dar essa orientação para aquela mãe que acabou de receber o diagnóstico, para ela não sair tão assustada da consulta. Que melhora a qualidade de vida e aumenta a expectativa também de vida com qualidade. Então, o profissional pode ajudar nesse uso errado, às vezes abuso da medicação, ensinar o paciente a usar a medicação de forma correta, ter aquela prescrição para caso ele precise uma medicação mais forte em casa, tentar ensinar ele para ele não tentar usar a escala da dor. É claro que às vezes tem pacientes que vai querer recorrer a uma medicação mais forte, mas isso ao longo do tempo o paciente também vai aprendendo como ele evolui com cada medicação e com o seu médico, ele vai entender melhor. E a vacinação, que ajuda muito a nossa qualidade de vida, e a gente tem direito a vacinas especiais, que infelizmente são bem difíceis de conseguir, mesmo com a informação eu tenho dificuldades, imagino quem não tem essa informação. Então, o profissional precisa mostrar o caminho para esses pacientes. E mais uma arte da Maria que retrata essa nossa questão de urgência e emergência, a internação em crise que não tem dia e não tem hora para acontecer. Então, essa insegurança nossa aumenta também, que ela não vai escolher a dor acontecer num dia de segunda-feira de manhã, que eu posso ir ao Hemocentro para você bem atendida. Muitas vezes ela vai acontecer de madrugada, que eu preciso ir para o pronto-socorro. Então, a gente já vai com medo de qual profissional que a gente vai encontrar, se ele conhece ou não a falciforme. E aqui temos mais um texto da minha amiga Alessandra, que retrata muito dessa esperança. Antes era foice, cortando o melhor em mim. Era força bruta a invadir o meu corpo. Hoje é meia-lua, parto minguante ou crescente, a depender do momento. Antes era apenas sofrimento. Hoje é também consciência. Luta, conquista e sonhos. Hoje a esperança se faz mais presente. Cresce, ilumina e me transporta para além da dor. É meia-lua simbolizando as etapas da vida, que se falsiza sim, mas também se ergue esplêndida.
nessa força e coragem que se corre em meu corpo, minhas veias, em meu todo e meu ser. Hoje é essa garra em saber viver. Os textos dela são maravilhosos, emocionantes, porque retratam muito sobre essa meia-lua que tem dentro da gente. E também, para os profissionais da saúde, a frase que eu falei anteriormente, que a gente escuta muito, é que não tem que fazer. Mas eu quero falar para vocês que sempre tem que fazer. Nunca deixe apagar a esperança de cura da nossa lua cheia, que é essa arte da Maria, que é maravilhosa, que trata essa vontade, esse sonho de chegar à lua cheia. E a frase que me marca muito, que o meu hematologista aqui de Maringá um dia me disse, é essa: que curar quando possível, aliviar quase sempre e consolar sempre. Então, quando não for possível, precisa consolar, né? Que com uma palavra, mesmo que um olhar já ajudem muito. Então, nunca desprezar a dor de quem convive com a doença falciforme. E por último, apresentar, eu falei do Elvis aqui, esse é o livro dele que eu recomendo muitíssimo, 4 décadas de lua minguante, um trechinho só para vocês. A anemia falciforme era apenas no meu corpo. Meu espírito nasceu sadio e com bom ânimo, e compreendeu, depois de muito tempo, que os rumos que a vida pareciam sem lógica, injustos, eram os melhores. Minhas asas cresceram fortes e cheias de vontade de alcançar o grande voo, o do não contentamento e o do não conformismo. Então, recomendo muitíssimo o livro do Elvis, que ele retrata como é conviver com a doença falciforme e a luta que foi com ele para ele alcançar a cura. E ele é um grande representante nosso aqui no Brasil, nos direitos das pessoas que convivem com doença falciforme também, as pessoas que ainda vão alcançar a cura. Ele alcançou muito de direitos para nós e junto com a federação, é claro. Aqui tem os meus contatos, eu espero que vocês tenham gostado da minha fala e eu fico aberta a perguntas. Enquanto o pessoal organiza aí as perguntas, obrigada, viu, Simone, por compartilhar conosco, né, e dividir essa jornada sua, porque é uma grande jornada. Parabéns, e eu acho que nós vamos ter que manter um contato estreito, porque tem muito ainda a se conhecer. Obrigada. Muito obrigada, viu? E obrigada também a todos e todas que estão aqui, né? Nós estamos interestadual, intermunicipal, isso é uma grande emoção, assim, para mim, uma grande realização mesmo. Obrigada aí vocês por terem aceitado, Jefferson, as meninas aí do GP que também ajudaram a coordenar aí. Fiquem à vontade agora para as perguntas, tá? Pessoal, sobre as perguntas, tem algumas perguntas no chat que eu vou ler agora, mas depois vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, quem se sentir confortável. Também, se quiser colocar no chat mais perguntas, sintam-se à vontade. Algumas perguntas que a gente já teve, a primeira, se você poderia, Simone, falar um pouquinho sobre a variedade de autocuidados. O autocuidado, ele é tentar evitar crises. Então, tem que ver os fatores de risco que tem ali. O frio é um deles, então, sempre agasalhar, sempre tem que ter cuidado com o choque térmico. Um simples passeio no shopping, às vezes, pode gerar uma crise, porque você tem aquele calor muito grande das ruas, você entra no shopping e está gelado. Então, sempre ter uma blusa, é isso que é difícil com os adolescentes, né? Às vezes você quer colocar aquela roupa mais legal e tem que carregar aquele casaquinho com você. Piscina, a gente quer tomar banho de piscina, banho de rio, cachoeira, água muito gelada também vai fazer com que as veias fiquem estreitas e tenha essa vasoclusão. Então, tem todo esse cuidado. Quando for tomar, não limitar a criança, que eu acho que isso é muito doído.
você tem que mostrar. Eu sou muito grata pela forma como a minha mãe me ensinou, que a gente pode tudo, só que tem que ter cuidado. Ah, você pode entrar na piscina um pouco só e você tem que sair. Ou tomar muita água nesse processo. Então, tomar banho quente, caso... Assim, a gente sente como se a dor estivesse chegando, a gente tem uns sinais. Então, se você sente que aquela dor está chegando, que são, tipo, dormências, a gente sente dormências nos dedos, das mãos, ou dos pés, ou do lábio, você já tem que correr, tomar bastante água, um banho quente ajuda a essa dor talvez não vir tão forte, repouso, o emocional desencadeia crises também, emoções muito fortes, ou alegrias muito fortes, ou estresse. Então, encontrar esse fator de risco e bloquear, se for uma pessoa que estiver passando muito nervoso, sair dessa situação, tomar chás. Então, a gente precisa, com o tempo, no começo é difícil, porque parece que é muita coisa, mas você inclui isso na sua rotina. Então, hidratação, sempre beber muita água, porque a desidratação para a gente é perigosa tanto no calor quanto no frio. Então, acredito que seja basicamente isso. As meninas que estão aqui também podem contribuir. Alessandra, se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, assim, nessa questão que você disse. Eu acho que o autocuidado ele é muito complexo, né, assim, da gente identificar mesmo. E vai vindo gradativamente. Quando existe você falou bastante, né, na sua apresentação, quando existe um olhar atento do profissional que consegue explanar para a mãe como que vai ser essa vivência com a criança, a gente aprende isso desde a infância, né? Mas quando não existe esse apoio, esse suporte, a gente vai ter que aprender aí na vida mesmo. Então, assim, a gente vai para o shopping, esquece casaco, sente dor, já sabe que da próxima vez não vai usar, né? Não vai ficar sem casaco. Bom, e as outras perguntas que a gente teve, agora essas duas próximas perguntas que eu vou falar, é mais referente ao material, Simone. O José Benil, ele está agradecendo pela palestra, pelo conteúdo, e ele falou que está assistindo de Luanda, da Angola, e ele gostaria de ter esses slides. Ele perguntou se é possível, ele deixou o e-mail dele no chat. E o Guilherme também elogiando a sua fala, e ele falou que ele é portador da Falciforme, né, que ele se identificou muito com a sua fala, e ele gostaria também de obter as referências bibliográficas. Sim, só depois me passar o e-mail, que eu acho que eu não consigo ver aqui agora, eu posso encaminhar sim. E sobre as referências, né, eu coloquei da Alessandra, tem um livro dela, ela é autora. Temos o livro aqui do Elvis, que acho que eu vi alguém tentando, caso alguém queira comprar, tem que entrar em contato ou com a Alessandra ou com o Elvis. Os livros são maravilhosos. E eu também coloquei algumas outras referências aqui, né, mas é de filósofos ou das produções que eu crio também aqui na internet. E é muito legal que tem pessoas da África que sempre acompanham, da língua materna portuguesa, que é legal ter esse acesso da internet, por conta que leva a gente a ter esse acesso pertinho, mesmo distante. E eu sou muito grata de poder conversar com essas pessoas que eu admiro demais. Aproveitando, tinha uma pergunta já, né, sobre onde comprava os livros, né, você já falou. Uhum. Aí, a próxima é se você tem alguma cartilha ou algum material do tipo explicando quais são os riscos, medidas preventivas que você estava comentando no final da apresentação. O Ministério da Saúde tem muitos manuais, né, que foram produzidos voltados para essa educação. Você pode entrar na biblioteca virtual do Ministério da Saúde e procurar por manuais. Ou até no Google, às vezes você digita Manual de Saúde e Doença Falciforme. Você vai encontrar vários. Tem de atenção primária, saúde da mulher, autocuidado, eu acho que também tem, né, Alessandra? Tem vários manuais que o Ministério da Saúde produziu. Tudo que eu aprendi muito foi desses eventos que eu tive a oportunidade, e alguns simpósios, e esses manuais também, que inclusive nesse outro governo que tinha, né, que a gente tinha todos esses acessos a eventos,
teve também alguns encontros de mulheres com doença, eu participei também da criação do Manual de Saúde da Mulher com Doença Falciforme, então a gente sempre participava bem próximo, eu tive muita oportunidade de conhecer essas pessoas de perto e de aprender, por isso que eu gosto de dividir com os pacientes. E mais duas perguntinhas da Uli. Ela colocou agradecendo, né, sua fala. E ela também perguntou se você poderia descrever mais sobre a escala de dor. E também perguntou em relação ao momento que a gente está vivendo, né, da cultura do ódio. Um momento muito complexo, né, em que tudo tem se intensificado dentro das redes sociais, né. E ela perguntou se isso tem impactado a sua produção de conteúdos para as redes. Sobre a escala da dor, eu posso só me chamar nas redes que eu posso achar a imagem que ela tem nos manuais do Ministério. Eu não vou saber te falar com detalhes agora, mas existe, você consegue ver, tem até um cronograma, que não está aqui comigo agora, mas conforme os sintomas que o paciente tem, as medicações, os recursos que o profissional tem que usar. Esses manuais já existem do Ministério, mas eu não tenho aqui agora, mas só me chamar depois que eu possa ajudar a procurar. Todos eles têm na internet. O manual de eventos agudos, se eu não me engano, é ele que mostra todos os protocolos para atendimento desse paciente. Sobre esse momento que a gente está vivendo, é o pior possível, né? Sobre o ódio e eu acredito que as fake news, então, impactam um pouco, sim, tem dias que a gente realmente tem vontade de desistir, porque, como eu estava conversando com a Alessandra ontem, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas parece que o mundo não está preparado para isso, né? A gente luta, a gente parece que está contra a maré, assim, então é bem desestimulante, então às vezes recebo até críticas, porque tem muitas pessoas que talvez não entendem o propósito, mas com certeza eu recebo muito mais comentário positivo do que negativo, e isso ainda me ajuda a continuar fazendo, principalmente pelo propósito, que estou vendo que a Daís está aqui, que é a mãe de uma menina maravilhosa do Rio de Janeiro, essas pessoas fazem eu continuar, porque são mães que me encontram e falam, nossa, você fez diferença, nossa, você me ajuda muito, e realmente esse é meu propósito, porque quando a minha mãe teve o diagnóstico, né, isso há 34 anos atrás, a gente não tinha nem SUS, né, então até ácido fólico ela tinha uma dificuldade gigantesca de conseguir, então ela sofreu demais com tudo isso, então minha infância foi muito complicada, então eu pensei, se eu posso fazer algo diferente para algumas crianças terem a vida um pouco diferente, eu vou fazer. Então, é por isso que eu continuo ainda. Bom, a gente não tem mais perguntas no chat, mas a Natália levantou a mão. Temos uma próxima pergunta aqui, mas se a Natália quiser falar primeiro, aí depois eu leio a pergunta do chat. Simone, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja até, se você não quiser responder, tudo bem. Mas é direcionado às pessoas que menstruam, né? Eu imagino que a menstruação deve dificultar muito quem tem essa doença e tal. Daí tem alguma coisa que possa fazer? Porque, por exemplo, tomar anticoncepcional talvez não seria tão viável, porque também causa coágulo, né? Então, Ai, nossa, realmente a vida de quem tem falciforme é complexo, né? Porque realmente eu já fui parar várias vezes no pronto-socorro por conta de cólicas absurdas, assim, e é o que você disse, eu optei por não usar anticoncepcional porque é mais um risco que a gente estaria correndo, porque, como você bem disse, aí o risco vai aumentar de problemas de trombose e tudo mais. Então, tudo vai depender do caso do paciente. Caso sangre demais e a anemia fique muito grave, talvez se usem. Tem pessoas que usam, né, o anticoncepcional, só que tem que ver aquele de menor risco, né, o risco de escala 1, que é geralmente só progesterona. Só que também, muitas vezes, não vai ser o suficiente para aquele caso. Então, cada caso ele tem que ser analisado de risco e benefício muito específico, porque são escolhas que a gente corre com a doença falciforme com várias medicações que a gente vai usar, pela questão da cronicidade nos órgãos. Então, cada paciente precisa conversar muito, por isso que eu falo da educação, porque é bem
complicado. Obrigada. Nada. A gente teve mais algumas perguntas aqui. A Crislene colocou se você poderia falar sobre o uso da L-glutamina, os benefícios e se tem alguma contraindicação. Sim, tem até vídeo no canal sobre glutamina, que eu também estou fazendo uso, que é uma medicação, é um aminoácido que foi aprovado nos Estados Unidos em 2017 como um tratamento para doença falciforme. Só que ele ainda não é regulamentado no Brasil. Então, você vai precisar conversar com o hematologista, ver se realmente tem essa indicação, porque foi comprovado que ele reduz as crises de dor. A idade inicial é 5 anos, de 5 anos em diante foi feito um estudo. Então, ele hidrata as células. O meu hematologista explicou que ele dá esse suporte para a gente que convive com essa cronicidade da anemia. O nosso corpo precisa dessa suplementação, que essa glutamina geralmente é utilizada por atletas, então foi feito um estudo que na doença falciforme ela tem uma resposta boa também para evitar essas crises e internações. Mas cada paciente também vai ter uma indicação e precisa conversar com o hemato se seria o caso. Eu fiz um teste, eu me senti mais disposta, porque eu ando de bicicleta, faço pilates, então eu gostei do uso, para mim foi bom. Mas também tem contraindicações, pode acontecer de ter alguns desconfortos intestinais e gastrointestinais, então precisa sempre do acompanhamento médico, especificamente pela saúde renal, né? Porque na doença falciforme o rim é sobrecarregado, então não se deve tomar sem a consulta do médico, saber como que está o corpo. Antes tem que ser uma coisa segura, mas ela já é um tratamento nos Estados Unidos e aqui a gente usa pontualmente, não é um tratamento ainda estabelecido. E a gente teve uma outra pergunta também do José, que ele colocou que a filha dele é SS e ela tem 10 anos. Ele relata que eles nunca tiveram um relato, né, de estigma contra a filha deles, mas eles estão perguntando como eles devem prepará-la caso isso venha acontecer. Eu também sou SS. É complicado, assim, eu acredito que a família ela é muito importante, né? Mostrar, ensinar o amor, ensinar que vocês estão ali para tudo que acontecer, para o que der e vier, criar uma pessoa independente, assim como eu falo com a Alessandra, não criar um filho muito fechadinho, porque tem pais que eles acham que devem criar, você não pode fazer nada, você tem que criar independente para o mundo. Você pode, mas a gente está aqui, a gente vai te dar o suporte e você tem que se cuidar. É assim que eu acredito que seja a melhor forma, e trabalhar esse emocional. Eu acho que o amor dos pais ele vai fortalecer o emocional, porque infelizmente os pais não conseguem proteger o filho do mundo, né? Uma coisa ou outra, infelizmente, a gente vai sentir ao longo da vida. Mas se a gente teve o amor familiar, eu considero assim, eu fui muito amada pelos meus pais, muito querida, mesmo tendo essa patologia. Então, eu me senti aceita. Então, eu acho que isso é importante, a criança se sentir aceita. Porque, infelizmente, às vezes, até dentro da família, uma família maior ali, de avós, tios, você se sente um pouco diferente, porque tem essa questão da doença, que as pessoas não lidam muito bem, às vezes, por ser genética. Mas a família pequena ali, pai, mãe, você amar a criança, fazer tudo por ela no sentido emocional. Enquanto eu era criança mesmo, eu sempre tenho a memória dos momentos bons, mesmo que eu ia para o hospital, meu pai sempre me levava, às vezes, num parquinho para esperar a consulta, ou às vezes fazer alguma coisa diferente. Então, eu tenho as lembranças boas, e quando aconteceu as coisas ruins, eu fui forte para suportar. Apesar de que, infelizmente, ao longo da vida, a gente talvez fique um pouco frágil, mas tenho certeza que você está fazendo o seu melhor e só se dedique a essa criação, esse amor, a educação e fazer o melhor que você pode. A Deise levantou a mão. Deise, pode falar. Boa noite. Simone, muito obrigada mais uma vez. É muito bom ouvir você falar. Você fala com propriedade, mas muito além, você fala com amor. Você faz isso com um propósito. É
é nítido o sentimento que você tem de tentar ajudar. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico da minha filha que tem doença falciforme. O doutor Paulo Ivo falou assim, olha, não vai para a internet. Assimila, vocês vão ter muita informação, mas nesse momento não vão para a internet, porque vocês vão ver muita coisa que vão deixá-los ainda mais assustados. E eu não fui, mas eu tinha um exemplo muito ruim, né, porque eu tinha um caso de uma pessoa na família, e o meu marido foi. E foi transtornador, assim, era horrível as coisas que a gente via. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque que bom ter hoje a internet com pessoas passando informações com responsabilidade, com carinho, com disponibilidade. Eu cheguei na Simone toda com vergonha, sem saber se ela iria ter tempo, disposição para fazer. E ela sempre me atendeu com muito amor, com muito cuidado. Quando eu fui falar com ela sobre a hidroxureia, né, o passo que a gente ia dar, me deixou muito mais tranquila, porque ela passa tudo com muita verdade, com muita responsabilidade. Então, eu pedi a fala só para te agradecer publicamente, para te dizer que você faz muita diferença na minha vida, na vida da minha família, e com certeza na vida de muitas outras famílias. Jamais deixe de fazer isso. E no que eu puder, eu vou sempre ajudar, porque é muito difícil você ter um filho, e a pergunta, né, que veio anteriormente, você não saber o que esse filho vai ter aí pela frente. Preparar a sociedade, o mundo para minha filha é muito importante. Então, eu acredito que encontros como esses, as suas falas na internet, né, seja no Instagram, seja no YouTube, ajudam e muito a todos nós. Então, muito, muito, muito obrigada. Aos organizadores também, né? A Alessandra, não te conheço, mas já quero conhecer. Por estar aqui nesse momento, discutindo um assunto que a gente sabe que tem muitas famílias aí com medo, com insegurança, com, às vezes, vergonha, porque eu tive também uma fase que foi, né, assim, até pelas críticas que a gente recebe, né? Ah, você é exagerada, você cuida demais, você se preocupa demais. Então, assim, não deixe jamais de falar. E eu vou tentar ser um pouco mais ativa, falar um pouquinho mais, para poder te ajudar também nessa luta. Muito obrigada, tá? Obrigada, querida. Enviaram uma outra pergunta também, a Yara, ela colocou que ela está te perguntando, Simone, se você acha que a glutamina ela é melhor que a hidroxiureia. Ela relatou que ela tem uma filha, né, de 6 anos, que ela é SS, ela falou que elas são angolanas, elas vivem lá na Angola, e foi recomendado pela médica a hidroxiureia há quase 2 anos, depois dela ter tomado morfina. Então, são duas coisas diferentes. A hidroxureia, se ela já foi indicada, eu já aconselho a começar o uso quanto antes, porque a hidroxureia é a medicação que mais traz qualidade de vida. Eu já uso há mais de 15 anos e foi essa medicação que eu considero que transformou minha vida para melhor, porque ela vai aumentar a hemoglobina fetal, ela vai dar um suporte melhor, porque a glutamina, como eu falei, ela só hidrata as células, ela tem um suporte bom, sim, ela evita as crises. Mas a hidroxureia, ela é muito mais completa. Ela vai te ajudar a aumentar a hemoglobina, que é muito importante. Ela também tem um trabalho anti-inflamatório, de vasoconstrição, de proteção de alguns órgãos. Então, faça uso da hidroxureia. E se você quiser fazer da glutamina, pode fazer juntas as duas. Mas se você tiver que optar entre uma, escolha a hidroxureia, com certeza. Ela comentou aqui no chat que ela já faz o uso da hidroxureia, sim. Ótimo. Pessoal, se mais alguém quiser abrir o microfone, falar, sintam-se à vontade. Pode falar, professor. Não, é maravilhoso essa oportunidade de estar com vocês, né? Com a Simone eu já a conheci, a admiração sempre
me enrolava. E aí os outros colegas que também apareceram que eu não conheci, que eu fico muito contente de vê-los, né? A Alessandra, a Deise, o José, a Yara, né, que fazem parte desse contexto mais próximo. O Altair, que estava conosco há pouco, a Edna também, da Bahia, da Unilab da Bahia. Isso é muito bacana. O Elvis, nossa, que coisa fenomenal. É um encontro, assim, de uma dimensão que há muito é preciso que a universidade consiga desenvolver, que é o que nós chamamos de interculturalidade. Porque não é só o conhecimento técnico, não é só o conhecimento científico que produz bem-estar, seja pessoal, seja um bem-estar social. Então, a experiência de vocês nos traz muito mais oportunidade de estar abertos e de poder aprender de fato, né? Isso é sem medidas, né? Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, obviamente dos outros que estão quietos, mas a gente sabe do quão importante isso tem, como a Deise fala, a Alessandra também falou, assim, isso nos aquece o coração, nos aquece a alma, não apenas naquilo que a gente se coloca como propósito, mas enquanto realização humana, né? Por isso também eu agradeço demais, Renata, a oportunidade de estar junto com vocês no projeto. É fabuloso. Eu que agradeço, e eu concordo com o que a Deise falou, você é muito amorosa, Simone, no seu falar, nas suas colocações, você é muito cuidadosa, né? E eu acho que a gente aprende muito por modelo, né? E eu acho que é muito bom a gente ter pessoas que falam, que possam nos dar esses modelos, né? Eu acho que hoje, né, nós tivemos vários exemplos, tanto de arte, seja pela pintura, seja pela poesia, seja pela oratória, foi muito bom estar aqui, ouvir esse pessoal, estar aqui compartilhando, e realmente veio acrescentar muito. Eu acho que isso acrescenta muito para a gente. Eu acho que mais do que informação, eu acho que promove reflexão, né, para a gente enquanto profissional, principalmente quando a gente é professor, porque não é só para mim, né, essa sua fala, e não é só para quem está aqui presente hoje, essa fala, a sua, do Altair, ela vai refletir também em como eu vou formar os meus colaboradores, os meus alunos, os meus estagiários. Então, para mim foi muito, muito bom, me fez refletir, assim, muitas coisas, e que bom seria, né, se a gente aqui do serviço tivesse um paciente de cada alteração que a gente trabalha, ou de cada doença que a gente acompanha, porque, como o Jefferson falou, é muito diferente quando você vê a parte técnica, quando você vê relato da experiência, relato da vida, né? Então, eu agradeço muito por esse momento de compartilhar, de refletir, de conhecer. A gente teve mais algumas perguntinhas que eu vou estar lendo aqui agora. A primeira pergunta que colocaram a Isabel perguntou, em decorrência do possível excesso de ferro, se você poderia falar um pouquinho sobre alimentação. E a outra pergunta também, o José colocou que a filha dele nunca usou a hidroxureia porque quase não dá crises. Mas ele perguntou, a hidroxureia ela tem complicações ou reações negativas? Ele quer saber um pouquinho sobre isso. Sobre a questão do excesso de ferro, tudo vai depender em qual nível do tratamento você está. Eu já estive com ferro muito alto e precisei fazer restrição, já tomei quelante, mas depois eu entrei num número de ferro ali, que hoje eu não faço transfusões frequentes, então hoje eu não tenho nenhuma preocupação com a alimentação. É claro, nesse sentido do ferro. É claro que eu não como muita carne vermelha, que esse é o nosso maior vilão na questão do ferro,
mas caso você esteja com o ferro muito elevado, eu já fiz tratamento com a nutricionista, você precisa de um nutricionista para te acompanhar, para fazer dieta, em muitos casos não será só a dieta, o hemato talvez vai indicar um quelante oral, então vai depender se a pessoa faz transfusões frequentes, porque esse ferro que vai acumulando das transfusões também precisa ser quelado, e também a ferritina ela aumenta por processos inflamatórios, né, então a gente precisa saber como é que está o tratamento no momento para saber qual vai ser os processos que você vai recorrer. Mas claro que uma alimentação saudável eu tento fazer o mais saudável possível, porque a gente precisa de saúde dos alimentos, né? Sobre a hidroxureia, ela tem alguns riscos, até quando eu fui começar o tratamento eu não queria, né? Porque você vai assinar aquele termo de aceite e você fica realmente muito assustado. Mas é o risco-benefício. Então, o risco que você tem de ficar sem hidroxureia vai ser muito maior do que as coisas que talvez possam acontecer com você. A chave para você deixar o medo de lado e fazer tudo certo é você fazer o tratamento frequente, porque a cada 3 meses você está fazendo exame, sempre está fazendo exame. Então, qualquer alteração que tiver da hidroxureia ali, ela já vai ser uma medicação retirada para ver o que está acontecendo. Mas ela tem mostrado uma medicação segura na quantia que a gente usa. Assim. A gente usa uma quantidade baixa comparado a outras medicações. O que não se sabe muito é a longo prazo, igual eu já uso há mais de 15 anos. Mas a gente tem que pensar realmente no risco-benefício, e eu estou tendo qualidade de vida hoje. Então é assim que a gente pensa para fazer o uso. A gente teve mais uma outra pergunta, que é a Silvia, ela colocou que ela gostaria que se abordasse um pouquinho sobre o TMO. Ela colocou que recentemente ela ouviu falar de um tratamento de modificação genética do GNS, que é implantado também. Ela perguntou se você tem algum conhecimento sobre. Sobre o transplante, no Brasil hoje, ele é feito aparentado. Então, a gente precisa ter irmão para ser feito e ter toda uma indicação. Ele é muito restrito, assim, só em casos muito específicos, mas existe a possibilidade. Fora do Brasil, tem países como a França, que ela faz muito mais, faz de banco de medula, igual faz aqui para leucemia, mas aqui ainda é só de irmãos e alguns casos de pais, que são mais raros. Então, pais doadores. Vai depender do seu caso, se é um caso muito grave, e o hematologista vai avaliar. Sobre tratamento genético, é a minha esperança de cura, que eu ainda tenho essa esperança, que é a edição genética. E é uma promessa muito grande, eu acredito que a cura não vai demorar muito. Uma pena que agora os recursos todos, assim, de doença falciforme, infelizmente, não estão, essas pesquisas estão meio que paralisadas, mas a gente tem pesquisas no Canadá, nos Estados Unidos, na França e até aqui no Brasil, da edição genética. É como se fosse uma tesoura genética, que a gente tem essa alteração no cromossomo, então vai corrigir essa alteração. É um transplante também, então, mesmo essa edição genética, ela é um transplante, só que menos arriscado, porque é do próprio paciente, vai ser retirada a célula do paciente, vai para o laboratório fazer essa alteração e voltar para o paciente. Então, a esperança que eu tenho de cura para nós hoje é essa, assim, que chegue para a gente. Bom, como não temos mais nenhuma pergunta, só estava vendo que o Elvis mandou alguma coisa aqui, mas ficar falando para a moça que tinha perguntado. Tá certo. Bom, então eu queria agradecer, Simone, mais uma vez pela sua presença, foi muito importante para nós te escutar, ouvir, eu aprendi muito, eu falo por mim, e eu acho que todos também. E encerrar a reunião agradecendo, e é isso, agradecendo a presença de todos, ficamos muito felizes, fiquei muito surpresa que tinha até um pessoal fora do Brasil. A gente ficou muito, muito feliz pelo alcance que tivemos. E seja muito bem-vinda, volte sempre. A gente precisa trocar muitas informações, que vamos começar agora no projeto com a
acolher essa doença também, né? E a gente está à disposição. Muito obrigada, Simone. Eu quero agradecer também muito pelo convite, e o Jefferson, a gente já tem um trabalho de longa data, eu espero que continue, caso precisem, é só entrar em contato, eu convido todos vocês também para conhecer o trabalho das meninas, do Elvis e o meu também, para que a gente precisa de pessoas para se inscrever nas nossas redes, para que a gente cresça com esse compartilhamento das informações. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado. Obrigada, Simone. E uma boa noite aí para vocês. E fiquei muito contente, realmente, não só interestadual, como internacional, nosso evento. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns por toda essa generosidade. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Meninas, vocês vão precisar falar comigo agora ou tá tudo ok? Acho que tá tudo ok. A gravação, quem que tá gravando? Assim, Tchau, tchau. Jefferson, muito obrigada, viu? Imagina. Lê,